Oi, quinto ano, tudo bom com vocês? Seguinte, esse aqui é o nosso primeiro vídeo das aulas de geografia, certo? E a gente vai começar pelo capítulo 1 da unidade 2. Aí vocês vão se perguntar, mas tia Carol, tem algumas paginazinhas lá no finalzinho da unidade 1 que a gente não terminou. Não tem problema, depois quando a gente voltar, a gente retoma essa parte. É mais uma parte de cartografia, fiquem tranquilos, beleza? Bom, esse capítulo 1 da unidade 2 vai falar sobre a divisão política do Brasil. E quando a gente fala aí divisão política do Brasil, eu não estou falando dessa política que se discute na TV, nos debates, daqueles caritos que vão lá na TV para falar uma coisa que vão fazer e depois não fazem, sabe, né? Essa coisa aqui. Não, não é isso. Quando eu falo dessa divisão política do Brasil, eu estou falando da divisão do território brasileiro. E por que que existe essa divisão política? Por que que o território brasileiro ele foi dividido? Para melhor administrar. Pensa, hoje o Brasil do tamanho que ele é, se uma única pessoa tomasse conta dele, ia dar certo? Não, não ia. Se a gente parar para pensar que em cada estado tem um monte de governante, no Brasil inteiro tem um monte de gente administrando, tomando conta, já não dá certo alguma coisinha ou outra, né? Imagina uma única pessoa para administrar todo o território brasileiro. Lembrando que o Brasil é o quinto maior país do mundo, então assim, é difícil uma única pessoa tomar conta disso tudo, certo? Quando a gente fala aí do nosso território, a primeira divisão do Brasil, que nós vimos lá em história, foram as capitanias hereditárias. Só que só para a gente retomar um pouquinho aí, né? Antes do Brasil ser dividido em capitanias hereditárias, teve aí o Tratado de Tordesilhas. Quem lembra? Isso mesmo. Que foi a divisão das terras já descobertas entre Portugal e Espanha, beleza? Esse espaço aqui que a gente está vendo, esse território em laranja, era o tamanho que se tinha conhecimento das terras portuguesas aqui no nosso território. Então, a primeira divisão foram as capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Eram lotes, pedaços de terras que o rei de Portugal decidiu criar para melhor administrar. Porque o rei de Portugal estava em Portugal, tentando administrar a colônia aqui brasileira. Só que o que ele fez? Não sei se vocês se lembram. Quem tomava conta das capitanias hereditárias eram os donatários, os homens de confiança lá do rei de Portugal. Só que ser de confiança do rei é uma coisa, entender de administrar terras é outra. Por isso que nem todas as capitanias hereditárias deram certo. Só Pernambuco e São Vicente que deram certo. Em que sentido? Geraram muito lucro para Portugal. As outras, rapaz, ficaram acho que devendo até, né? Mas enfim, a primeira divisão oficial do território brasileiro foram as capitanias hereditárias. E só para lembrar, né? Por que chama hereditária? Porque vai passando de pai para filho, de geração em geração. Tranquilo até aqui, né? Espero que vocês se lembrem de tudo isso aí que a gente viu também em história, certo? Depois, o livro traz pra gente a divisão atual do Brasil. A divisão em 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada estado também pode ser chamado de unidade federativa, tá? Aqui nesse mapa, ele não está dividindo o território brasileiro pelas 5 regiões ainda. Ele está mostrando os 26 estados e o Distrito Federal, que é a capital, Brasília, certo? O que vocês vão fazer? Tem aqui uns exercícios para a gente dar uma olhadinha, ó. Observe o mapa e converse com seus colegas e professor. Eu que vou conversar sozinho, olhando para o meu iPad, vocês vão ficar me ouvindo e vão responder em voz alta, porque eu estou aí, perto de vocês. O que representa as linhas brancas no mapa? Gente, é a divisão do território de cada estado, certo? Aí depois, em qual unidade político-administrativa você vive? Por favor, jovem, você não pode esquecer, você vive no estado de São Paulo, certo? Na questão C, quem administra as unidades político-administrativas brasileiras? Quem que administra cada estado? É o governador do estado. No caso, o governador do estado de São Paulo é o João Dória. Tudo bem? E aqui, já respondi. Quem administra a unidade federativa que você vive? Pois bem, já respondi para vocês que é o João Dória. Ele está em alta, está aparecendo em todos os jornais. Por conta do coronavírus, não pela divisão do território. Mas enfim. No capítulo 2, a gente vai falar especificamente de como o Brasil é hoje, que é a divisão regional. Quando a gente pensa em região, a região é a divisão da terra, né, das terras. Pensa, o Brasil é um território imenso.
E ele é dividido em regiões, de novo, para melhor administrar. Só que como que eles decidiram juntar? Falaram assim, não, beleza, eu vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo na mesma região. Foi do nada, assim, tipo, ai, acordei e quero juntar os dois, os quatro. Não. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele que definiu quais as características físicas mais parecidas entre os estados e agrupou em regiões. Então, quando eu penso na divisão regional, né, feita pelo IBGE, que são as 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ele agrupou, ele juntou os estados com as principais características semelhantes. Então, se eu pensar nos 4 estados da região Sudeste, eu vou ter clima, relevo e vegetação muito parecidos. Eu tenho como dizer que o estado de São Paulo, por exemplo, é muito parecido com o estado do Amazonas? Não. Então não tem nem como cogitar você agrupar esses dois estados, porque eles são totalmente diferentes, certo? Só que, lembra que a primeira divisão foi lá das capitanias hereditárias. O Brasil que a gente conhece hoje, 26 estados, também passou por algumas transformações até chegar onde a gente tem a divisão hoje. Olha isso. Imagina como era difícil estudar isso aqui, gente. Em 1945, olha quantas regiões tinham. E detalhe, fiquem observando que alguns estados ainda nem existiam. Olha o estado de Goiás, que grandão. Depois que ele vai ser dividido e se tornar Goiás e Tocantins. Nem tinha aqui o Mato Grosso do Sul. Aí depois a gente passa aqui, ó, para 1950, Goiás também, olha isso. O estado de São Paulo já tá bonitinho, né? O Acre, coitado, é território ainda. Ah, tia Carol, não é estado? Não, ainda não era estado. Depois, em 1970, temos aqui também, ó, já tá ficando mais parecido, certo? E 1980, aí você vai falar, ih, tia Carol, mas tem alguma coisa errada ainda aí, né? Isso. O último estado a ser oficializado foi o estado de Tocantins, tá? Foi o último estado que ocorreu a divisão, que é aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar de novo. Onde tem Goiás, tá? Bom, aí aqui depois ele continua, né, no livro. O governo brasileiro adota a divisão regional do IBGE. Isso. O IBGE é o principal órgão de análise e estudo geográfico do Brasil, tanto que é chamado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Que bonito, né? O IBGE, a cada 10 anos, ele faz o censo, que é como se fosse uma pesquisa para saber sobre o desenvolvimento das cidades, dos estados. Então, é bem interessante. Só uma curiosidade. Esse ano de 2020, iria ocorrer o censo, porque ele ocorre a cada 10 anos. O último foi em 2010, só que por conta de toda essa quarentena, do coronavírus aí, o IBGE decidiu transferir para o ano que vem. Curiosidade, hein? Aqui, ó, a gente tem uma tabelinha mostrando o número de habitantes, né, por região. Olha aqui, que bonitinho. Região Sudeste é a mais rica, mais desenvolvida, mais populosa e, ao mesmo tempo, com grandes problemas sociais, desigualdade social, desemprego, pobreza, moradias precárias, criminalização. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Aqui na página 23, quero continuar com vocês, só pra gente fazer junto aí no indo e voltando, certo? Tem aqui, ó, a divisão oficial do Brasil, certo? E aqui tem algumas perguntinhas, ó. O que representam as linhas vermelhas do mapa? Aí você vai falar, e os estados? Não, aqui é diferente, ó. As linhas vermelhas representam a divisão por regiões. Roxo, região sul, amarelo, sudeste, verde clarinho, nordeste, verde escuro, vai Palmeiras, região norte, e o rosinha, região centro-oeste. Tranquilo? Na questão seguinte, ele mostra aqui, ó, mostra não, né? Ele pergunta: a unidade federativa onde você mora faz parte de qual região brasileira? Sem voltar no mapa, o estado de São Paulo está na região sudeste, muito bem, eu ouvi daqui, certinho. Aqui depois ele pede pra gente observar de novo a tabela. E você só vai olhar. É que no livro de vocês, se eu não me engano, vocês precisam voltar uma página para observar a tabela de novo. Então,
Facinho essa aqui, né? E em que região há mais habitantes? Sudeste. Isso porque tá em 2015, né? Estamos em 2020, já aumentou bastante. E aqui há menos habitantes, a região centro-oeste. Certo? Ó, por enquanto essa é a nossa primeira aula, né, em vídeo. Vou pedir para vocês colocarem a data, né, da nossa aula aí no livro de vocês, tirar dúvida lá no fórum, esclarecer alguma questão, dar alguma sugestão. Vai lá no fórum de dúvidas e escreve para mim, tá? Outra coisa, essas atividades que a gente meio que fez junto aqui, que vocês vão precisar responder, dá pausa no vídeo, anota depois no livro, não deixe em branco, tá? Porque tudo que a gente for fazendo durante esse período vale como atividade, como participação, certo? Depois eu vou pedir para vocês fazerem as páginas, né? Vou deixar anotadinho, porque depois vocês vão fazer as páginas 24 e 25, que é o Volta e Revira, tá? Tem mais exercício, mas por enquanto vocês vão fazer a 24 e a 25, que é para aqui, ó. Que nesse último exercício, vocês vão fazer isso aqui, ó. Cada cor representa uma região, você vai pintar a sigla dos estados e depois vai separar aqui na tabelinha. Beleza, jovens? Até mais!